Graça e paz a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Otomires Barbosa e o nosso canal é Encontro com Cristo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero neste dia abençoado que o Senhor nos proporcionou, eu quero trazer uma palavra a respeito o porquê Jesus ele permitiu os demônios, lá do capítulo 5, Evangelho de Marcos, e o versículo 12, permitiu os demônios entrar nos porcos. Por que que os demônios pedem, no versículo 12 do capítulo 5 de Marcos, e no versículo de número 13, Jesus, ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Então nós vamos entender um pouco a respeito disso aqui. Meus amados, todos que são leitores da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, todos sabem que a cidade de Gadara era uma cidade grande, ela tinha uma parte grande de construção de casas e ela também tinha uma parte muito grande de pasto, de pastagem. E ali naquela cidade havia criação de vários tipos de animais. Por exemplo, havia criações ali de jumentas, de gados, de ovelhas, e é bíblico aqui de porcos. Então, tudo isso havia ali como criação na cidade de Gadara. Então, aquela cidade, ela era uma cidade que ela produzia muito leite, ela produzia muita carne, ela era uma cidade que fornecia para quase todas aquelas cidades ali da região e abastecia quase todas as cidades da região de carne, leite, tudo aquilo que era derivado dos animais. E Gadara, ela ficava aproximadamente 10 quilômetros ali da praia do mar da Galileia, onde Jesus ele tinha por costume ficar sempre ali realizando a obra, realizando ali o seu ministério de libertação, de cura e também de pregação da tua palavra. E a palavra de Deus nos fala que certo dia Jesus, certamente impulsionado pelo Espírito Santo, ele sentiu um desejo muito grande de deslocar da localidade que ele estava, que era ali da praia do mar da Galileia, com os seus discípulos, e entrar nos barcos ou no barco e ir em direção àquela província, ali na cidade de Gadara. A cidade de Gadara era uma cidade que ela era praticamente uma ilha, e para você ir até a cidade de Gadara, a maioria das vezes, para você chegar ali naquela cidade, você tinha que ir de barcos. Então, quando Jesus sentiu no seu coração, ele se desloca, convida os seus discípulos e eles vão em direção à cidade de Gadara. E quando ele chega na cidade de Gadara, a Bíblia nos relata que havia um homem que ele andava nu, a sua morada era nos sepulcros. Este homem, ele era um homem muito feroz, tinha uma força imensa, porque estava sob o domínio de demônios, e tinha famílias. Quando você olha na Bíblia, você vai ver que ele tinha
família, mas ele tocava terror ali nas pessoas que estavam morando ou vivendo ali na cidade de Gadara. Porque aquele homem há muito tempo ele estava naquela situação, portanto você vai ver no texto do capítulo 5 que aquele homem, eles prendiam ele com cadeias e grilhões. E ele arrebentava os grilhões, porque grilhões é aquilo que prende os braços, aquelas correntes com aquelas algemas, que prende os braços ou as pernas das pessoas dentro da cadeia. Então, grilhões é uma coisa, cadeia é outra. Grilhões, então, é aquilo que prende a pessoa dentro de uma grade. A cadeia é aquele quarto, né, grande, que tem grade ali também como segurança para que os presos não fujam. Então, prendia-o com grilhões e ele arrebentava os grilhões. Colocava dentro das cadeias e ele arrebentava as cadeias. E ele sempre fugia e ia sempre para os sepulcros. E ele fez a sua moradia ali nos sepulcros daquela cidade de Gadara. Creio eu que uma pessoa, quando está sob o domínio de demônios, é lógico que desenterrava ali defuntos, alimentava de defuntos, e porque, na verdade, o inimigo, demônios, eles são sujos, né? Então, eles querem fazer com que a pessoa que está aprisionada participe de todas as coisas imundas que existem. Mas quando Jesus ele chega naquela cidade junto com os seus discípulos por nome de Gadara, ao chegar naquela cidade, o que nos chama a atenção é que veio aquele homem que tinha sido dominado pelos demônios, pelos espíritos malignos, e prostrou diante de Jesus. Quando ele prostrou diante de Jesus, ele diz: o que é que você veio fazer aqui, filho do Deus vivo? Já veio nos perturbar? Quer dizer, aqueles demônios sabiam que quando Jesus ele chegou ali, é lógico que ele ia expulsar aqueles demônios. Aqueles demônios já estavam vencendo o tempo de estadia deles ali naquela localidade, ali em Gadara. E como ali havia várias criações de vários tipos de animais, então os demônios, eles falaram através da boca daquele homem de Gadara, dizendo a Jesus para que Jesus não os expulsasse dali daquela província, daquela localidade. Mas fez um pedido: então deixa-nos que nós entremos nestes porcos. E o que nos chama a atenção é que Jesus, ele permitiu que eles, os demônios, entrassem nos porcos. Aí agora nós vamos aprender algo que é muito importante. Existe, meus amados irmãos, uma doença, uma infecção que ela se dá nos porcos, chamada de Taenia solúneo. Então, essa enfermidade, ou seja, essa infecção, ela é transmissível. Como é que ela é transmissível? Quando um porco, por exemplo, ele tem esta enfermidade por nome de Taenia solium, o que acontece?
esta enfermidade ela pode ser transmitida do porco para o homem. E quando ela é transmitida do porco para o homem, ela vai primeiramente para o organismo, depois do organismo ela sobe para a cabeça, se você não consegue fazer o tratamento mais rápido. Ela sobe para a cabeça. E quando ela sobe para a cabeça, ela é um verme quase igual à lombriga e ela faz com que o ser humano ele entre no estado de loucura. Agora, você imagina, se essa doença, por nome de Taenia solium, ela vinha dos porcos e ela contaminava os seres humanos. Ela era contagiosa a ponto de pegar nos seres humanos, devido ao alimento de carne crua, devido você conviver também com os porcos a todo momento, então você era sujeito a pegar esta infecção. E ela, depois do organismo, quando o organismo não conseguia combatê-lo, ela crescia e se tornava um verme, subia para a cabeça e a pessoa se tornava uma pessoa louca. Então, quando nós olhamos para o texto, você vai ver que quando Jesus ele vai expulsar aqueles demônios que estão ali naquele homem de Gadara, no Gadareno, então os demônios clamam agora a Jesus para que ele não expulsasse eles, mas que deixasse eles entrar nos porcos. Os demônios, eles amavam ficar ali em Gadara. Por que eles amavam? Porque ali tinha criação de tudo quanto é tipo de animal. E ali também havia os animais que colaboravam junto com eles para prejudicar o ser humano a ponto de eles ficarem como este endemoniado aqui gadareno. Por quê? Veja bem, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, por que os demônios eles pedem a Jesus para não ser expulso, mas entrar nos porcos? Porque através dos porcos vinha esta enfermidade e pegava no ser humano, e o ser humano, a maioria deles, quando era contaminado com esta enfermidade, ficavam loucos. E demônios, meus queridos, eles amam, eles adoram adentrar numa mente ou num corpo de pessoa que já está nesse estado de loucura. Porque aí eles dominam estas pessoas e fazem o que quer destas pessoas, porque elas não estão no estado de sã consciência mais. Então, para nós entendermos aqui, um dos motivos que os demônios agora, eles pediram a Jesus para adentrar nos porcos é porque ali o maior estrago que estava havendo na cidade de Gadara era primeiramente dos demônios e em segundo lugar daquela infecção que era vinda dos porcos e adentrava nos seres humanos e eles se tornavam pessoas loucas. E aí os demônios entravam. Então era uma parceria daquela infecção vinda dos porcos, adentrando no ser humano, e agora os demônios adentrando e causando aquela prisão que jamais a pessoa poderia sair dela se não fosse através da expulsão dos demônios ali e a cura daquela enfermidade. E só Jesus para fazer estas coisas. Então Jesus ele sentiu no coração e ele se deslocou com os discípulos, vai até Gadara. Quando ele chega em Gadara, aconteceu este algo.
e ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Por que que Jesus permite agora que os demônios entrassem nos porcos? Quando nós examinamos as Escrituras, no Velho Testamento, você vai ver várias passagens que os porcos, eles eram, no Velho Testamento, animais imundos aos olhos dos judeus. Então, todas as pessoas judias, os judeus, eles não comiam carne de porco, não alimentavam de carne de porco. Jesus era um judeu. Então, Jesus, quando ele chega, que os demônios usam essa artimanha, não querendo sair da província e pedindo Jesus para entrar nos porcos, Jesus, ele permitiu. Por que que ele permitiu? Porque Jesus sabia que quando os demônios entrassem naqueles porcos, aqueles porcos seriam agitados com uma loucura tão grande que eles iriam se precipitar e cair no mar e iriam todos morrer. E aqueles demônios, eles teriam que voltar para o abismo, porque o medo dos demônios ali era de ter que voltar para a cadeia do abismo. Quando você vai olhar os textos bíblicos que falam a respeito desse endemoniado, nos evangelhos você vai ver que há texto que eles ficam temendo ter que voltar para o abismo, para a cadeia do abismo. Então, quando eles pedem para entrar nos porcos, o que eles estavam querendo ali, na verdade, era primeiramente ficar ali para causar sofrimento nas pessoas, e em segundo, eles queriam preservar aqueles porcos, habitar e continuar fazendo uma parceria maléfica com aqueles porcos. E Jesus, sendo um judeu, não gostando de maneira alguma de porcos, eles tinham os porcos como animais imundos, e também ali agora Jesus sempre detestou, demônios. Então Jesus ele vai ali para expulsar os demônios, mas os demônios pedem. Quando os demônios pedem, Jesus então ele libera para que eles entrassem nos porcos. E o que é bonito é que quando aquela legião de demônio ela entra nos porcos, então os porcos ficam tão loucos, tão desesperados ali com tanto demônios, que eles rolam e se precipitam ali no abismo do mar. E caem no mar e todos os porcos são mortos e aqueles demônios, eles tiveram que voltar para o abismo. Então, o que eu quero dizer para você neste dia é que Jesus, ele é perfeito em realizar obras. Então, Satanás, ele sempre arma os demônios, artimanha para tentar prender uma pessoa com a enfermidade, para tentar segurar uma pessoa numa prisão espiritual que ela entrou. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus ele chega para resolver o problema. Eu não sei se você tem um problema na tua vida, nesse dia de hoje, que você não consegue resolver, que aparentemente aos olhos humanos você diz, é impossível, não tem como eu resolver este problema. Mas eu quero te dizer para você, neste dia abençoado, que Jesus, ele está pertinho de nós. Ele veio ao nosso encontro para resolver o meu e o teu problema. O que você necessita, o que você precisa, a sua casa, a sua família, ele está neste dia mandando te dizer que ele está próximo de você com os braços abertos, dizendo que ele vai resolver o teu problema.
que ele vai dar vitória sobre as suas lutas e batalhas. E você vai vencer a guerra, porque Jesus, ele vai vencer a guerra por você e somente te entregar a vitória. Então, esta hora, este momento maravilhoso que Jesus proporcionou para mim e para você, é momento, é hora de recebermos a vitória de Jesus, recebermos as bênçãos do Senhor Jesus, porque ele, sabendo do nosso sofrimento, das nossas lutas, nossas batalhas, como ele ficou sabendo, ele viu o sofrimento daquele homem de Gadara, e ele foi ao encontro, e ele socorreu, ele libertou, ele curou aquele homem. Então, neste dia não é diferente. Ele, sabendo do teu sofrimento, sabendo das necessidades que nós temos no sentido humano e também no sentido espiritual, ele está vindo em direção a todos nós, está com os braços abertos, perguntando para mim, perguntando para você: meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? Então Jesus, ele quer te abençoar neste dia. Então Jesus, ele está perto de você neste dia e o mal vai ter que sair. Se você tem alguma enfermidade que está alojada no teu corpo há muitos anos, você não consegue se libertar dela, o Senhor está mandando te dizer que hoje é dia de vitória, que a vitória, ela chegou. Então basta você tomar posse e o Senhor vai te dar esta vitória que há muitos anos, há muito tempo, você tenta receber esta bênção, a libertação, e você não consegue. Tem coisas que o homem resolve, tem coisas que as mulheres resolvem, mas tem coisas que é somente o Senhor Jesus que resolve. Então o Senhor está mandando te dizer, neste momento, que ele quer resolver a tua causa. Como ele foi maravilhoso, piedoso, misericordioso para resolver a causa do gadareno, ele está aqui perto de você para resolver a tua causa, o teu problema, solucionar os teus problemas e te dar a vitória e envergonhar o inimigo, fazer o inimigo que às vezes tem tentado contra a tua vida, contra a nossa vida, voltar para as prisões. Então, aquele que te aprisionava nesse dia vai ser aprisionado por Jesus, que é Satanás, que é os demônios, que lança seta de enfermidade, que fecha a porta de emprego, que traz contenda na família, que traz divisão no lar. Então, ele é aquele que tenta fechar as portas, mas o nosso Jesus é aquele que abre porta. E sendo assim, Jesus, quando ele abre porta, não existe ninguém que feche a porta. E todas as causas que é impossível aos olhos humanos, ela é pequena e torna possível aos olhos de Deus, e Deus está mandando te dizer que a vitória já é sua neste dia. Receba a vitória, que Deus manda eu dizer para você, que ele já reservou e já te entregou a vitória. Só basta você agora tomar posse e cantar o hino de vitória. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês nesse dia, que Deus esteja de contínuo na vida de todos nós, e com muita gratidão quero agradecer a Deus pela atenção de todos vocês, e que Deus continue conosco, nos abençoando, e até a próxima. Permitindo Deus, na próxima estaremos gravando mais um vídeo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.